Ok? Bom, vamos continuar, né? A gente viu na primeira parte da manhã, né? Todos os passos e aspectos, né, do controle de qualidade, né? O seguinte passo, uma vez que a gente fez a limpeza dos dados, né? Estamos em condições, né, de ter dados genotípicos consistentes, seria juntar, né, a informação dos genótipos, né, com a informação dos nossos fenótipos, né, para passar a realizar, né, o que a gente chama de o estudo de associação. Pode passar. Seguindo com o programa, né, o que vamos ver agora no que resta da manhã seria os estudos de associação utilizando marcadores únicos ou utilizando haplótipos. Aí acho que no período da tarde, né, vamos saber algo sobre abordagem de genes idênticos por descendência e estudos de associação. Alguns problemas que a gente pode ter nos estudos da associação e como tentar contornar esses problemas. E vamos ver aqui que não está faltando nenhuma parte de software, né, algum software que a gente pode utilizar, né, para realizar alguns estudos de associação e algumas particularidades de cada software. Pode passar. Como a gente viu, comentou ontem, o objetivo, né, em qualquer estudo de associação, né, em realidade é identificar, né, se as variações a nível genotípico, né, estão associadas com variações a nível de fenótipo. Né? Então, pode passar. Tínhamos o exemplo de ontem, né, que temos 3 animais, certo? Que eles possuem três genótipos, né, para o mesmo marcador. E aqui, por exemplo, podemos ter a produção de leite das filhas desses touros, certo? Então, podemos observar que existe uma tendência, né, que na medida que aumenta o número de cópias do alelo A, aparentemente a produção média de leite aumenta, certo? Então, se a diferença que existe entre as 3 classes do genótipo ela for significativa, ou seja, a variação que existe entre as classes é superior à variação que existe dentro das classes, a gente pode realizar um teste, né, por exemplo, uma análise de variância e detectar se essa variação é suficientemente significativa e concluir, né, podemos concluir que provavelmente este marcador, né, esteja associado com algum QTL, né, que está influenciando, né, a produção de proteína no leite, né? Pode passar. Então, para a gente se organizar um pouco na palestra, vemos, quando a gente fala de estudos de associação a nível populacional, a gente pode classificar em 4 tipos de estudos. Então, quando a gente tem apenas um marcador, né, temos apenas somente um marcador, então, o que a gente analisa, temos um polimorfismo que pode ser candidato, por exemplo, para associar com alguma característica. Temos a abordagem de genes candidatos, né, que a gente viu ontem, que em realidade a gente faz um estudo de associação, mas a gente se concentra apenas nos marcadores que estão em determinada região do gene, ou seja, a gente reconhece a posição, né, do gene no genoma, certo? E estuda os marcadores polimórficos que estão dentro dessa região. Já o que a gente chama de mapeamento fino, né, normalmente a região, ou em realidade o número de marcadores que a gente estuda é um pouquinho superior, né, em relação ao gene candidato, ou seja, a gente realiza uma abrangência um pouco maior. E recentemente, né, com as tecnologias de genotipagem em larga escala e os chips de alta densidade, né, a gente pode, o que a gente chama de utilizar estudos de associação ampla, né, que é uma tradução do inglês de Genome-Wide Studies, que na realidade o que a gente procura é, vamos ter centenas e milhares de marcadores, né, e tentar identificar aqueles marcadores, por exemplo, que estão associados com a variação do fenótipo de determinadas características. Pode passar, de novo. Pode de novo. Então, esta nova tecnologia de genotipagem em larga escala, digamos, ao invés de utilizar alguns marcadores, a gente utiliza milhares de marcadores, né? E que eles têm a particularidade que são abundantes, né? E estão espalhados por todo o genoma. Então, isso abre, né, a chance, né, ou aumenta a chance de encontrar, por exemplo, genes ou marcadores que estejam, por exemplo,
próximos a regiões que sejam importantes do ponto de vista produtivo. Então, por exemplo, existem, por exemplo, na internet, né, neste site de genome.gov, temos, para caso de humanos, temos uma lista, por exemplo, de todos os SNP, marcadores, que estão potencialmente associados, com, por exemplo, com doenças ou com problemas em humanos. Pode passar, Cone. Também podemos identificar genes ou marcadores que estão associados com características monogênicas. E na nossa área, né, de melhoramento genético, na realidade, não estamos tão interessados assim em saber, tipo, lógico, né, podemos chegar a estar interessados em conhecer, tipo, alguns marcadores que estejam associados com algum tipo de doença ou alguma característica em particular, mas na realidade estamos mais interessados, né, em sempre estimar o valor genético dos animais. Então, na realidade, podemos considerar toda essa informação em conjunto, né, para essa informação dos marcadores em conjunto, estimar o efeito dos marcadores e posteriormente utilizar essa informação, a somatória, né, dos efeitos de cada um desses marcadores para estimar o valor genético de cada uma das características. Pode passar, não? Em comparação, digamos, a diferença da abordagem de genes candidatos, na realidade, aqui como a gente tem uma quantidade enorme, né, de marcadores e que eles estão espalhados em todo o genoma, em realidade a gente não tem interesse em saber, tipo, de procurar uma região em particular, né, e procurar se nessa região existe algum QTL. Em realidade aqui a gente vai procurar fazer um barrido, né, um barrido de todo o genoma, né, tentando procurar, por exemplo, se existem regiões que ainda a gente não conhece, certo? Que nessas regiões existem genes, né, que estejam associados com minha característica de interesse. E um suposto bastante forte, né, nos estudos de associação é que cada vez que a gente encontra, né, uma associação significativa, né, entre um marcador e um QTL, né, que está indicando para alguma característica, a suposição é que, pelo fato de que a gente agora tem uma quantidade enorme de marcadores e eles estão distribuídos de forma de forma aleatória, né, em todo o genoma, de forma distribuídos com uma cobertura bastante completa, né, em todo o genoma, a gente vai supor, né, que quando a gente encontra um marcador associado com alguma característica, provavelmente esse marcador vai estar em o que a gente chama de desequilíbrio de ligação com algum QTL que está codificando para a minha característica. Por quê? Porque provavelmente esse marcador está suficientemente próximo, né, que esse marcador vai segregar de forma conjunta com o gene que eu não estou diretamente enxergando, né? Eu vou enxergar o gene através do meu marcador. Pode passar, Cone. Então, aliás, pode passar aqui. O princípio básico, né, de associação, de mapeamento, como a gente agora tem um número suficientemente grande de marcadores, temos uma cobertura bastante grande, certo, do genoma, a gente parte do suposto, né, que a nossa população, né, os indivíduos que temos na população hoje, na realidade, eles provém, na realidade, né, todos os indivíduos, a gente volta para trás nas gerações, e todos os indivíduos da nossa população, eles provêm de um ancestral em comum, certo? E que na nossa população, na realidade, existem indivíduos, né, que eles compartem certa proporção de genes, certo? Ou certa proporção de, na realidade, de segmentos cromossômicos, certo? Por quê? Porque eles compartem certa proporção de genes, de segmentos. Porque, na realidade, por falta de recombinação, né, ou porque existem regiões que têm um alto desequilíbrio de ligação, então essas regiões estão altamente conservadas, certo? E se em uma região que está altamente conservada existe, por exemplo, algum gene ou algum QTL que codifica para alguma característica de interesse produtivo, eu posso concluir que aqueles indivíduos que têm esse segmento, por exemplo, certo? Se este indivíduo tem um QTL, um alelo favorável para uma característica,
para essa mesma região, outro indivíduo provavelmente vai ter esse mesmo QTL, certo? Por quê? Porque se essas duas regiões, em realidade, são o que a gente chama regiões idênticas por descendência, em realidade, essas duas regiões estão altamente conservadas e provêm de um ancestral em comum. Ou seja, essas regiões estão altamente conservadas e possuem os mesmos alelos, tanto para o marcador como para o QTL. Então, basicamente, o princípio de busca, de procura, tanto nos trabalhos de associação, como a gente vai ver depois nos trabalhos de imputação, o que as diferentes metodologias fazem é tentar identificar essas regiões que são em comum, né, entre os animais da minha população, e que essas regiões, na realidade, são altamente conservadas e provêm, né, de um ancestral em comum, né, dos indivíduos de uma população, mas um ancestral que não necessariamente a gente identifica dentro de nosso pedigree. Pode passar, Connie, de novo. Então, por exemplo, se eu identifico uma região aqui com 4 marcadores, né, isto seria um haplótipo, e este haplótipo ele está altamente conservado, ou seja, o desequilíbrio de ligação entre estes marcadores é alto. Então, se eu identifico que este marcador... Tá. Se eu identifico que este marcador, este haplótipo, né, ele está identificado com alguma característica de interesse produtivo, né, eu posso concluir, né, que se o desequilíbrio entre eles é o suficientemente alto, todos os indivíduos que possuem este marcador vão possuir também o QTL, né, porque esse segmento ele provém, né, daquele ancestral em comum, então provavelmente ele vai... Pode passar. Se esse segmento ele possui um QTL, né, um alelo favorável para a minha característica, todos os indivíduos que possuem este haplótipo, né, vão possuir também meu alelo favorável para essa característica. Pode passar, Connie. Ok. Pode passar. Então, a gente vai ver que a gente pode utilizar marcadores únicos para realizar o estudo de associação, ou seja, utilizar apenas um SNP, ou, como vamos ver na segunda parte da apresentação, utilizar haplótipos, né, que seriam utilizar de forma conjunta SNPs que estão segregando juntos. Então, a gente vai ver que possuem algumas vantagens a utilização de haplótipos em relação a marcadores únicos. Mas a análise mais simples, né, para realizar uma análise de associação, quando a gente utiliza apenas um marcador, primeiro a gente tem que ter informação de genótipos, certo? Para um ou por vários marcadores, né? Os marcadores devem ser polimórficos, né? Devem ser polimórficos. E além disso, a gente tem que ter informação fenotípica, né? Porque sem informação fenotípica não vou conseguir fazer meu estudo de associação. Então, a gente pode supor um modelo de associação, um modelo para realizar uma associação bem simples, certo? Então, o Y aqui vai ser minha característica de estudo, né? Vai ser meus fenótipos, né? Por exemplo, peso sobre ano. Essa característica vai estar explicada pelo efeito da média, mais o genótipo do marcador, mais um resíduo, certo? Seria um modelo bem simples para realizar um teste um teste de associação, um estudo de associação. E na realidade, quando eu vou realizar uma análise de associação com marcador, na realidade o que eu vou estar testando, né, para cada um dos marcadores, testando uma hipótese nula. A hipótese nula qual vai ser? Que na realidade o efeito do SNP sobre minha característica, não existe efeito do SNP sobre meu SNP não vai afetar minha característica, ou seja, o SNP tem um efeito nulo sobre minha característica. E minha hipótese alternativa seria que meu SNP afeta a minha característica, né, tem um efeito sobre a característica Y. Por quê? Porque ele provavelmente está em desequilíbrio de ligação com algum QTL. Então, se temos um painel, por exemplo, de 700.000 marcadores, a gente vai estar, se implementarmos um estudo de associação com marcadores únicos, a gente vai estar realizando, né, 700.000 testes de hipóteses. Você já vai realizar uma análise para cada um dos marcadores. Pode passar, Connie. Sim. O efeito residual é considerado independente.
Normal, distribuição normal, erro, Isso já chegou aí. E como vocês lembram, não sei, pessoal, um conceito importante de estadística, sempre que a gente realiza um sim. Caiu? Voltou? Ok. Então, sempre quando a gente realiza um teste de hipóteses, a gente está sobre o risco, né, de realizar dois tipos de erros, né? O erro tipo 1 e o erro tipo 2. Vocês lembram que o erro tipo 1, vocês lembram que era quando eu rejeitava a hipótese nula, quando na realidade essa hipótese nula era verdadeira, certo? Ou seja, estou dizendo que o meu SNP ele tem efeito significativo sobre a minha característica, quando na realidade esse SNP não tem efeito, certo? Que a gente chama de um falso positivo. E outro tipo de erro, né? O erro tipo 2, que na realidade é quando eu não rejeito a hipótese nula, quando na realidade essa hipótese nula é falsa, certo? Então, normalmente esse tipo de erros normalmente acontece no caso de quando tua amostra, quando eu estou realizando um estudo de associação, né? E minha amostra é suficientemente pequena, né? Que eu não consigo detectar que o efeito, de forma significativa, o efeito do meu SNP, certo? Então, eu não vou rejeitar a hipótese nula, vou afirmar, na realidade, meu marcador não influencia a característica, quando na realidade está influenciando minha característica. A gente vai ver na realidade que nos estudos de associação, sobretudo com marcadores de alta densidade, o erro que a gente está mais interessado em controlar é sempre o erro de tipo 1, certo? Tentar controlar o número de resultados falsos positivos. A gente vai ver isso agora com detalhe. Pode passar, Connie. Então, se a gente expressa aquele modelo, né, em uma forma um pouco mais complicada, né, na forma matricial, a gente vai ter um vetor de observações, né, com dados fenotípicos, certo? Vai ter o vetor a média, né, que além da média podemos incluir outros efeitos fixos. Vamos a ter aqui a matriz relacionando cada fenótipo, cada indivíduo com o marcador, com o genótipo. Aqui vamos, no vector G, vamos estimar, por exemplo, se a gente tem mais de um marcador, estimar o efeito de todos os marcadores, e mais um resíduo, né, que normalmente ele tem média zero, ele tem distribuição normal, estamos assumindo que ele tem distribuição normal com média zero e variância E. Pode passar. Aí, por exemplo, se o pressuposto é se eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu rejeito, falo assim, meu SNP, o efeito do marcador ele é diferente de zero, então eu estou assumindo que provavelmente esse marcador ele está em desequilíbrio de ligação, né, com algum QTL ou algum gene de efeito maior. Pode passar, Connie. O quê? Eu não consigo mandar em tem algumas pessoas sem áudio, mas é com eles? Tá. Mas eles vão receber depois a cópia. Tá. Então vamos supor um exemplo, né? Que a gente tem 10 animais, um exemplo bem simples. A gente tem 10 animais, temos o fenótipo, né, para cada animal, e temos o genótipo, né, para o alelo 1 e o alelo 2, certo? Normalmente a gente recodifica essa informação, ou seja, no Genome Studio essa informação vem codificada em forma de letras, de A e B, então a gente pode transformar essa informação em números, certo? Aí outro passo que a gente pode fazer é tentar que a gente chama de reparametrizar, ou seja, tentar, em vez de utilizar duas colunas, ou seja, em vez de estimar o efeito do alelo 1 e o efeito do alelo 2, tentar estimar o que a gente chama o efeito de substituição alélica, ou seja, estimar apenas o efeito de substituir o alelo 1 por um alelo A2, certo? Pode passar. Então, podemos reparametrizar isso de uma forma mais simples. Então, nesse caso, na realidade,
que normalmente a gente conta, né, é um número de alelos com o número 2, certo? Então, por exemplo, o animal 1, ele tem o alelo 1, o alelo 1. Então, em realidade, ele tem um genótipo 0. Então, aqui o animal 2, ele seria heterocigoto, né? Então, ele tem o alelo 1, é 1, o alelo 2 vai ser 2. Então, em realidade, ele tem o número de alelos, o número 2, ele tem apenas um alelo, número 2. Aqui, o animal 4, ele seria homocigoto, né? Para o outro alelo. Então, ele tem um 2, ou seja, ele tem 2, número 2, certo? Então, é uma forma de reparametrizar, né, e tentar diminuir o número de colunas das matrizes. Pode passar. Aí, posteriormente, aplicando, podemos, por exemplo, através de mínimos quadrados, tentar estimar o efeito dos marcadores. Pode passar, Connie. Aí, por exemplo, em qualquer programa estadístico, ou se vocês tiverem tempo, podemos fazer isso na mão. Mas, pode passar. A gente vai obter pode passar. Manda bala. Mais um. A gente vai obter, né, a estimativa da média, né, da minha população e a estimativa do efeito do marcador, certo? Então, a estimativa do efeito do marcador vai ser 1,28. Então, o fato de substituir o alelo 1 por um alelo 2, certo? Em um indivíduo, ele vai provocar um aumento, né, no desempenho do animal de 1,28, certo? Então, em realidade, estou estimando o efeito do gene, do alelo, né, o que é também chamado de efeito de substituição alélica. Pode passar. Então, com aqueles dados, né, que a gente tinha, né, de genótipo, podemos realizar um teste de análise de variância, um teste de F, para tentar checar, por exemplo, se este marcador, né, este marcador em particular, tem algum efeito sobre a minha característica. Pode passar. Então, podemos calcular o valor de F, né, através de uma análise de variância e comparar esse valor de F com um valor de F de tabela, né, e tentar checar, né, se esse marcador, né, tem um efeito significativo. Então, aos 5% de significância, certo? Com um grau de liberdade no numerador e 9 no denominador, certo? Na estadística F, seria um valor de F de tabela, seria 5,12. Então, posso concluir, né, que como o valor de F de tabela foi superior, em realidade, ao F dos dados, esse marcador não estaria influenciando minha característica. Correto? Esse seria um exemplo bastante simples, né, para tentar explicar. Pode passar, Connie. Certo? Aí, podemos, além de considerar, podemos considerar outros modelos, né, além de considerar apenas os efeitos dos marcadores, podemos considerar o efeito do pai dos animais, né, ou incorporar, além de considerar o efeito do marcador, sobre, por exemplo, utilizar um modelo animal, que existe, a gente vai ver no final do dia de hoje que existe algum software, né, que permitem considerar, por exemplo, o efeito do animal, que seria o efeito dos poligenes, certo? Considerar, além do efeito dos poligenes, sobre um modelo misto, certo? Estimar o efeito dos marcadores. Pode passar. Então, por exemplo, temos aqui um exemplo de um trabalho que foi apresentado no Congresso Mundial, no último Congresso Mundial, que eles genotiparam quase 2.000 animais, certo? E utilizaram o fenótipo dele foi a relação entre ácidos graxos saturados e insaturados, e os animais foram genotipados com um painel de 50K, né? Aí, após a limpeza dos dados, né, eles ficaram com 43.516 SNPs, e eles, para verificar o efeito de cada marcador sobre minha característica de interesse, eles consideram o efeito da média, certo? Mais o efeito fixo do touro, mais o efeito do SNP, mais o efeito do resíduo, certo? Então, realizar uma análise de regressão única, né, simples para cada um dos marcadores, pode passar. E eles obtiveram, né, aqui o gráfico Manhattan Plot, né, que ele mostra aqui o valor
o log, né, do valor de P, seria um valor de significância. Então, para 5%, esses valores de 3,5. Então, todos os marcadores que estão acima desta linha ponteada podem ser considerados como significativos, ou seja, que estariam influenciando, né, minha característica. Então, posso concluir que esses marcadores provavelmente eles estão em desequilíbrio de ligação com algum gene, né, que está influenciando minha característica de interesse, né? Aí aqui eles encontraram no cromossomo 14, né, uma quantidade importante de marcadores, né, altamente significativos, né? E esses marcadores eles estão muito próximos do gene DGAT1, né, que ele tem uma influência importante, né, sobre a percentagem de gordura no leite. Pode passar, com. Agora, um ponto importante, né, quando a gente realiza um estudo de associação, na verdade, é conhecer qual é o poder, né, do teste, né, ou dessa análise que estou realizando, ou o erro do meu teste. Então, a gente vai definir o poder do teste, certo, da minha análise, como a probabilidade de corretamente rejeitar a hipótese nula quando existe realmente um QTL afetando a minha característica. Me indicaria a probabilidade de realmente rejeitar a hipótese nula de forma correta. Então, esse poder de teste, pode passar, Cone, ali. Esse poder de teste, normalmente, o primeiro fator que influencia o poder de teste é o desequilíbrio de ligação. Certo? Então, normalmente, na medida que o desequilíbrio de ligação entre os marcadores na minha população aumenta, ou seja, se eu tenho maior número de marcadores e o desequilíbrio de ligação entre esses marcadores aumenta, a chance de encontrar um marcador que esteja em desequilíbrio de ligação com algum QTL aumenta, né? Então, o poder do teste, quando eu realizei o teste para cada um dos marcadores, provavelmente o poder de teste sempre vai ser superior. Outro fator seria a proporção da variância fenotípica que é explicada pelo QTL. Então, normalmente quando a gente fala, né, aqueles genes ou aqueles QTL que têm um efeito grande sobre uma característica, ou seja, que são genes de efeito maior, eles são facilmente detectáveis, né, através de uma análise de associação. Agora, o problema são aqueles genes, né, que têm um efeito pequeno sobre a minha característica, né, esses são bastante mais difíceis de detectar. Então, em um estudo de associação, né, normalmente facilmente a gente detecta, né, genes que têm alguma influência importante sobre a minha característica. E é mais difícil, né, detectar aqueles genes, né, o QTL, que tem pouca influência sobre a minha característica. Outro fator que influencia também é o número de observações fenotípicas, né? Maior número de observações fenotípicas, né? Quanto maior número de informação eu tenho, o poder do teste aumenta. Pode passar. Pode passar. Outro ponto importante é a frequência dos alelos raros, né? Por quê? Porque normalmente quando eu tenho um alelo que está em baixa frequência, normalmente vai ser bastante difícil detectar, certo, se esse alelo em realidade está associado, né, de forma significativa com minha característica, né? Porque se esse alelo está em baixa frequência, isso quer dizer que na minha população existe uma baixa proporção de indivíduos que tem esse alelo. Então, vai ser um pouco mais difícil de detectar se esse alelo, né, está influenciando minha característica de interesse. Passa. E outro fator que influencia o poder de teste, né, é o nível de significância estabelecido, né, pelo pesquisador, né? Então, normalmente, na medida que o nível de significância aumenta, né, normalmente o poder do teste também aumenta, certo? Próximo. Então, aqui temos um trabalho de simulação, né? Aqui no eixo Y temos o poder do teste, certo? Que ele varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo do 1, que é um valor de probabilidade, né? Na realidade, quanto mais próximo de 1, o poder de teste aumenta. Então, temos duas situações.
No eixo X temos o desequilíbrio de ligação entre o marcador e o QTL em duas situações. Em uma situação onde o QTL explica 5% da variação fenotípica e outra situação onde o QTL explica 2,5% da variação fenotípica. Isso aí é uma situação bastante incomum, certo? Porque é bastante difícil encontrar QTLs que expliquem uma fração tão grande assim da variância fenotípica, mas normalmente para as características quantitativas a gente vai ver que cada gene normalmente explica uma proporção bem inferior da variância fenotípica. E aqui temos o poder do teste, então, para diferentes tamanhos de população, né? Então, como vocês observam, independentemente da variância explicada pelo QTL, na medida que aumenta o número de observações, o poder do teste aumenta, né? E na situação de quando o QTL explica uma maior proporção da variância fenotípica, rapidamente, né, com menor número de observações, atinge, né, um maior poder do teste, certo? Vou passar. Então, um ponto importante, né, que por isso a gente viu bastante ontem, um ponto importante nos estudos da associação é o conceito de desequilíbrio de ligação, né? Porque sempre que a gente encontra um SNP associado, né, com alguma característica de importância produtiva, sempre a gente está assumindo, né, que esse SNP provavelmente está em desequilíbrio de ligação com algum QTL. E um ponto importante, digamos, nos estudos de associação, né, é determinar, bom, quantos marcadores eu preciso, né, para obter um poder um poder no teste o suficientemente alto. Então, vários estudos de simulação têm indicado, digamos, que normalmente você precisa de um desequilíbrio de ligação médio entre os marcadores acima de 0,2, né, para ter uma boa confiabilidade no seu estudo de associação. Só que a gente viu, né, ontem que as diferentes espécies ou populações, elas podem diferir, né, no valor ou na magnitude do desequilíbrio de ligação. Então, a gente viu que ontem, que normalmente em bovinos, né, no caso de raças taurinas, para a gente atingir um valor de desequilíbrio acima de 0,2, a gente precisa normalmente que os marcadores estejam espaçados a uma distância inferior a 100 kb. Certo? Agora, no caso de humanos, né, como a gente viu que o tamanho efetivo da população de humanos ele é bem superior de bovinos, o desequilíbrio de ligação na população de humanos ele é bem inferior. Então, eu preciso de uma densidade de marcadores bem superior em comparação com bovinos para atingir, por exemplo, o mesmo nível de desequilíbrio de ligação. Ok? De aí, né, a afirmação de que, pelo fato de que o tamanho efetivo da população de humanos é superior, o desequilíbrio de ligação é inferior, então eu preciso um maior número de marcadores, né, para atingir um poder no teste suficientemente alto, certo? Ficou claro esse conceito, como, digamos, da importância ali, tipo, bom, uma informação importante seria, a mensagem seria, bom, o desequilíbrio de ligação me dá uma ideia do poder do teste que eu preciso e, além disso, da quantidade de marcadores que eu preciso em um trabalho de associação, para atingir um bom poder do teste. Agora, quando a gente realiza, estamos aqui, até agora a gente falou, né, que vamos realizar um teste de associação, né, uma análise de variância para cada um dos marcadores, né? Então, se eu tenho 500 mil marcadores, certo? Eu vou realizar 500 mil análises de variância, certo? 500 mil testes de hipótese. Então, eu gostaria de dividir que a gente pode dividir o que a gente chama em um nível de significância nominal, né, que seria a taxa de erro que eu tenho em todo o meu experimento, né, e uma taxa de erro individual em cada teste, certo? Ou seja, em cada teste eu vou fixar um valor de 5%,
Só que esse valor de 5%, se em cada teste eu aplico um alfa de 5%, né, para dizer se o meu SNP vai afetar ou não minha característica, só que o que acontece? Essa probabilidade, normalmente, se esse valor fixo, quando eu considero a taxa de erro em todos os experimentos, quando eu testo, faço toda a minha análise, a taxa de erro, esse alfa normalmente é bem, se eu não aplico algum critério, esse alfa vai aumentando, né, e a taxa de erro em todos os experimentos aumenta. E em consequência, isso traz, né, vai trazer um aumento, né, no que a gente chama do número de falsos positivos no meu experimento. Então, a gente, com estas novas tecnologias, né, que a gente tem muitos marcadores para testar, muitos marcadores para avaliar e muitos testes de hipóteses a serem realizados, a gente tem que ter certo cuidado, né, no que a gente chama no erro, ou na taxa de erro que a gente tem em todo o experimento, certo? Pode passar. Então, normalmente, a gente pode, por exemplo, para cada um dos testes, a gente fixa um nível de significância de 1%. Então, em cada um dos testes, eu vou rejeitar ou não uma hipótese nula, né, se o teste de significância for inferior a 1%. Então, se a gente avalia 10.000 marcadores, certo, a um nível de significância de 1%, vamos supor uma situação de que nenhum dos marcadores esteja influenciando minha característica, ou seja, que nenhum dos marcadores está em desequilíbrio de ligação com o QTL. Por acaso, certo, a gente vai obter nessa análise uns 100 resultados que vão ser significativos, ou seja, por erro, certo, dos 10.000 marcadores eu vou detectar 100 marcadores, certo, que em realidade eles vai dizer que eles estão associados, né, porque vai ser significativo, mas na realidade eles são falsos positivos, certo? Então, na medida que a gente aumenta o número de marcadores, esse número de falsos positivos aumenta. Então, como aumenta esse número de falsos positivos, a taxa de erro do meu experimento aumenta praticamente de forma exponencial. Então, uma alternativa que tem sido utilizada é tentar controlar a taxa de erro de todos os experimentos, né? Então, pode passar. Existe um teste, né, que o pessoal utiliza muito, que se chama o teste de Bonferroni, né? Que ele tenta controlar a taxa de erro de todos os experimentos, ou seja, fixa uma taxa de erro no experimento, e a partir dessa taxa de erro, em função do número de testes que eu vou realizar, ele determina qual vai ser o nível de significância que eu vou aplicar em cada um dos testes individuais. Então, por exemplo, se eu aplico no meu experimento uma taxa de erro de 5%, ou seja, o máximo erro que eu quero atingir no meu experimento é de 5%. E eu tenho 1 milhão de SNPs para ser avaliados em cada teste individual, ou seja, cada um dos testes que vou realizar, eu vou aplicar um nível de significância de 1 por 10 a la menos 8, um nível de alfa, ou seja, meu SNP, eu vou declarar esse marcador como significativo quando ele atinge um nível de significância menor a este valor. Então, digamos, esse o problema dos testes múltiplos é um problema, em realidade, quando a gente agora tem tanta quantidade de marcadores, né? Porque, se vocês lembram, né, do que nós vimos ontem, que o problema que a gente tinha antigamente era que tinha poucos marcadores para detectar QTLs, né? Agora acontece a situação contrária, né? Que agora temos muitos marcadores, né, para associar com nossas características, e provavelmente muitos desses marcadores não necessariamente estão associados, né, com minha característica, ou seja, que esses marcadores não necessariamente estão associados com o QTL. E quando eu realizo esse tipo de testes múltiplos, ou seja, vários testes de hipóteses, eu tenho que ter cuidado, né, para controlar a taxa de erro do experimento. Então, de aí que existem, além do teste de Bonferroni, existem outras técnicas que permitem controlar essa taxa de erro, ou seja, controlar em realidade aqueles resultados que a gente chama de falsos positivos, certo? Pode passar, Cone. Então, uma alternativa
é corrigir, né, através do teste de Monferroni. Então, dizer, tipo, o máximo nível de erro que eu quero ter no meu experimento vai ser alfa, certo? Aí eu vou realizar 500.000 testes de hipóteses, ou seja, vou testar 500.000 marcadores. Então, em cada teste individual, eu posso calcular o nível alfa que eu deveria aplicar. Só que esse teste tem sido bastante criticado, né? Porque em realidade é um teste bastante rigoroso, conservativo, né? Porque o nível alfa que eu vou aplicar em cada experimento normalmente é bastante alto. Então, o número de marcadores significativos que eu vou detectar, muitas vezes, o fato de ele ser tão rigoroso, certo? Muitos marcadores que podem estar associados com algum QTL não vão ser detectados na análise. Outra forma, digamos, uma forma alternativa de tentar controlar os falsos positivos é realizar um teste de permutação, que isso, digamos, é bastante utilizado, por exemplo, na área de humanas. Em realidade, o que ele faz, né, algum software tem implementado essa rotina. O que ele faz, ele realiza uma aleatorização entre os fenótipos e os genótipos, certo? Então ele realiza várias permutações, certo? Vários testes, uma simulação com vários testes, e ele, em cada uma dessas simulações ele vai criando um valor de P, tipo, ele vai soltando um valor de P máximo. Então, a partir de cada uma dessas simulações, eu vou construir uma distribuição de probabilidade a partir dos meus próprios dados, e a partir dessa distribuição dos dados eu vou utilizar essa distribuição dos dados para realizar meus testes de hipóteses, né? Na verdade é uma abordagem um pouco complicada, digamos, e que não é muito utilizada, né, pelo fato de que é bastante computacionalmente, demanda bastante tempo. Então não é muito atrativa para nós. Pode passar. Pode passar. Uma forma que vem sendo utilizada nos trabalhos de associação é tentar, além de utilizar, por exemplo, o teste de Monferroni, ou uma outra alternativa é controlar, né, o número de falsos positivos que eu obtenho em estudo de associação. Em realidade, um falso positivo seria, a taxa de falsos positivos seria a proporção de todos os resultados que eu obtive como significativos, certo, na minha análise, mas que na realidade esses resultados são falsos positivos, ou seja que são, na realidade, esses SNP que aparentemente encontrei como significativos, em realidade esses SNP não estariam associados com um QTL. Essa abordagem de falso positivo, ela foi proposta, digamos, nos estudos de expressão gênica, né, que normalmente eles utilizam um número grande de variáveis independentes, então, para detectar, digamos, a expressão diferencial de vários genes. Então eles também realizam vários testes de hipóteses, e o que normalmente é estabelecido, por exemplo, em um experimento, ao invés de fixar, eu quero um nível de significância de 5%, ao invés de fixar o valor de P, o que posso fixar em realidade é associar esse valor de P com um valor máximo de taxa de falso positivo. Então, por exemplo, eu vou estabelecer um valor de significância, por exemplo, de 1%, certo? Mas esse valor de significância de 1% eu quero que no máximo existam 5% de falsos positivos na minha amostra. E em realidade é uma forma um pouco mais permissível que o teste de Monferroni. Então, digamos, permite, digamos, a gente encontrar, digamos, SNPs, digamos, que provavelmente estejam associados. Não é uma forma tão rigorosa como o teste de Monferroni. Pode passar. Para calcular, digamos, a taxa de falsos positivos, em realidade eu vou multiplicar, né, o número de marcadores que são testados, tipo, o número de marcadores que estou considerando na análise, vezes a probabilidade ou o nível de significância que eu vou utilizar, dividido o número de
resultados positivos, ou seja, o número de marcadores que realmente passaram no teste. Então, um exemplo, pode passar, um exemplo que tenho aqui, vamos supor que a gente testou 9.918 marcadores, foram avaliados, eu estabeleci um nível de significância de 0.001, certo? E deste total de marcadores, 56 marcadores passaram este nível de significância. Então, posso calcular através da fórmula, calculo qual é a taxa de falsos positivos, de acordo com o número de marcadores e o nível de significância estabelecido, e eu posso concluir que destes 56 marcadores, 18% desses marcadores em realidade são falsos positivos, certo? Pode passar. Opa! Então, uma alternativa é que o pessoal, nos trabalhos da associação, vem utilizando, além de utilizar o valor de P, o valor de P de significância, ou seja, de probabilidade de rejeitar a hipótese nula, utilizar, por exemplo, esse valor de P associado, certo, a uma taxa de falsos positivos. Então, eu falei assim, estes 300 SNP foram significativos, ou seja, com uma probabilidade de 1%, e a taxa de falsos positivos foi tanto, ou seja, tentar achar um balanço entre o nível de significância, né, e o número de falsos positivos. Pode passar, Cone. Então, aqui temos um exemplo como o valor de P e a taxa de falsos positivos se relacionam. Então, aqui temos o número de SNPs significativos que passaram o teste conforme a diferentes valores, aqui está o logaritmo da probabilidade, certo? Tanto nos dois gráficos. E aqui temos no outro gráfico a taxa de falsos positivos. Então, na medida que o logaritmo do valor de P diminui, ou seja, a probabilidade aumenta, ou seja, o nível de significância cada vez é menos estricto, certo? O número de falsos positivos aumenta, certo? Porque na medida que eu estou me relaxando mais no valor de significância, eu vou detectar maior número de SNPs significativos, ou seja, se passo de 1% para 5% para 10%, lógico, né? O número de marcadores que passam, que atingem esse nível, está aumentando, mas a taxa de falsos positivos também aumenta, ou seja, lógico, eu vou detectando cada vez maior número de marcadores que aparentemente são significativos e que influenciam minha característica, mas muitos desses marcadores, certo? Muitos desses marcadores em realidade são falsos positivos. E qual é o problema de ter um marcador, um resultado falso positivo? Que, por exemplo, se eu pego os SNPs que atingiram determinado nível de significância nesta população e utilizo esses marcadores para testar em outra população, provavelmente todos aqueles SNPs que são falsos positivos não necessariamente vão encontrar uma associação significativa em outra população. Então, é bem importante, né, tentar controlar, ou seja, tentar achar um número máximo de marcadores significativos, mas também tentando controlar essa taxa de falsos positivos. Ok? Então, parece, além do valor de controlar a taxa de falsos positivos, no caso na área o pessoal de humanos tem desenvolvido o que a gente chama o valor de Q, que em realidade é um valor de probabilidade associado a uma determinada taxa de falsos positivos. Então, a gente, ao invés de utilizar o valor de P, a gente pode utilizar esse valor de Q, que em realidade é um determinado valor de probabilidade de que sempre está associado a uma determinada taxa de falsos positivos. Então, ao invés de utilizar o valor de P, pode utilizar este valor de Q, que está associado, né, a um valor, né, de número de falsos positivos no experimento. Então, tem uns trabalhos na área de humanos que eles vêm utilizando, né, porque, digamos,
estou interessado, né, em detectar marcadores que estejam associados de forma significativa com a minha característica, mas esses marcadores, na realidade, eles têm que estar associados realmente com a minha característica, ou seja, não devem ser falsos positivos. Então, este valor de Q, que estes autores têm um trabalho muito bom, que eles discutem toda isso, a implicância desse valor de Q, é bastante atrativo, né, porque em realidade estou controlando, né, para um determinado experimento, ele vai, conforme um valor fixo de Q, me vai dizer, bom, de todos esses resultados significativos, você está controlando sua taxa de falsos positivos e vai ser de tanto sua taxa de falsos positivos. Então, é um valor, uma alternativa, né, bastante atrativa, né, para controlar o número de falsos positivos em estudos de associação. Então, quando nós realizamos, né, estudos de associação utilizando apenas um marcador, ou seja, em cada teste vou utilizar apenas um marcador, temos vários problemas, né? Como um dos problemas era como a gente realiza vários testes, muitos testes, temos o problema, né, de controlar a taxa de falsos positivos. Muitas vezes também, quando nós estamos realizando um estudo de associação em alguma população, muitas vezes a gente pode ignorar o efeito da estrutura, que a estrutura da população tem sobre as frequências alélicas, certo? Então, muitas vezes isso pode também aumentar, né, a taxa, né, o número de resultados significativos que em realidade eles são falsos. Então, uma forma, por exemplo, de contornar esse problema é, por exemplo, tentar incorporar, considerar no meu modelo, né, alguma forma de considerar a estrutura da minha população. Então, por exemplo, se eu estou utilizando populações que são de diferentes regiões, eu posso considerar o efeito da região no meu modelo. Ou, se eu tenho a informação de pedigree dos animais que estão sendo considerados na minha análise, eu posso incorporar essa informação de pedigree no meu modelo de associação. Pode passar, Cone. Outro ponto importante é em relação à superestimação dos efeitos significativos. Que em realidade, quando nós realizamos um teste de associação, normalmente a gente apenas declara aqueles efeitos que são significativos, certo? Só que a gente parte do princípio básico que, em realidade, que se a gente, vamos supor de maneira hipotética, que se a gente repetisse esse experimento em várias populações, né, N vezes, certo? Provavelmente o efeito do SNP em uma população, o SNP vai ser significativo em uma população, em outra repetição não necessariamente vai ser significativo, né? E assim sucessivamente. Então, normalmente a gente faz a média, né, de todos esses resultados e a gente obtém uma estimativa, né, que a gente chama que essa estimativa é não biasada, né? É uma propriedade, né, basicamente dos métodos que a gente utiliza para estimar os efeitos dos SNP. Só que em realidade a gente está realizando apenas um teste, né, e declara apenas aqueles efeitos que são significativos, né? Então, normalmente as estimativas que a gente obtém desses SNP, normalmente elas são superestimadas, né? Pode passar. O primeiro problema pode passar. O primeiro problema que a gente tinha, lembra, de considerar a estrutura da população, a gente falou, né, que normalmente nós assumimos, né, que os animais que nós estamos utilizando no estudo de associação, eles não necessariamente estão emparentados, ou seja, assumimos que não existe uma relação de parentesco entre esses animais. Mas muitas vezes, na realidade, né, a gente não tem informação do pedigree desses animais, mas em realidade existe uma relação de parentesco que nós não conhecemos. Então isso pode trazer, digamos, o fato de não considerar a estrutura da população, a estrutura do pedigree, pode trazer, né, um aumento, né, no número de
de casos falsos positivos. Então, tem um exemplo bem didático aqui de como isso pode acontecer. Então, vamos supor que temos um touro, né, que ele tem um alto valor genético para uma determinada característica, e esse touro, vamos supor, ele tem vários descendentes nessa população. Além disso, esse touro em particular, ele é homocigoto para este alelo, um alelo assim, certo? E não necessariamente esse alelo está associado, por exemplo, a nenhum QTL. Ou seja, esse touro é homocigoto para esse alelo e só esse touro tem esse alelo na população. Então, o que vai acontecer? Se eu vou genotipar os filhos desse touro, como o touro ele tem um alto valor genético para essa característica, em consequência, os filhos desse touro também vão ter um valor genético para essa característica, em relação aos outros indivíduos da população. E como este touro, ele é homocigoto para esse alelo, então, e esse alelo é bastante raro na população, ou seja, tem uma baixa frequência, provavelmente os filhos desse touro vão ser os únicos indivíduos na população que vão ter esse alelo, certo? Então, quando eu realizo o estudo de associação, certo? Eu, indiretamente, né, vou associar que aqueles indivíduos que recebem, que na minha população, eles têm o alelo A minúscula, eles têm um alto valor genético. Ou seja, eu vou encontrar uma relação espúria entre o alelo A, que é um alelo que está em baixa frequência, com o valor genético. Então, uma alternativa de contornar isso é tentar incorporar, certo, a matriz de parentesco, ou as relações de parentesco que existem entre os animais na minha população. Então, no caso que se eu não tenho a informação de pedigree dos animais, a gente vai ver amanhã que a partir dos marcadores eu posso construir, digamos, uma matriz de parentesco, né, e considerar, né, a estrutura da população. De forma de quê? De tentar diminuir, né, aquelas relações espúrias ou diminuir, né, o número de falsos positivos. Pode avançar. Pode passar. Então, uma alternativa bem prática é, naquele modelo, né, que originalmente a gente tinha considerado, além de considerar o efeito da média e o efeito do marcador, considerar o efeito dos poligênios, ou seja, considerar o efeito da estrutura de pedigree, certo? Para que essa estrutura de pedigree tente ajustar ou considerar a estrutura da minha população. E dessa maneira, né, tentar diminuir o número de falsos positivos. Pode passar, Cone. Então, dessa forma, né, através de um modelo misto, né, posso, digamos, obter estimativas dos marcadores, né, de uma forma mais acurada, em realidade menos viesada. Pode passar. Então, antes de terminar na parte da manhã, tem um exemplo aqui de um trabalho, né, que está no Journal of Animal Breeding de 2010, que ele mostra, né, como, através da incorporação da estrutura do pedigree, numa análise de associação genômica, a gente pode diminuir a taxa de falsos positivos. Então, se eles consideraram uma população de 365 bovinos da raça Angus, que foram genotipados com um painel de 10K, aí, depois da limpeza dos dados, sobraram 7.975 marcadores, né? Ou seja, os dados, os genótipos foram verdadeiros, o que a gente simulou, o que a pessoa simulou, né, foi o efeito dos poligênios, ou seja, o efeito genético e o efeito ambiental. E em nenhum QTL foi simulado, ou seja, assumimos que todos estes marcadores, nenhum destes marcadores estava associado com nenhum QTL, ou seja, nenhum destes marcadores estava associado com alguma característica de interesse. Então, se a gente realiza um teste de associação, todos os SNPs que aparentemente vão ser significativos, em realidade todos os SNPs são falsos positivos, correto? Então, foram considerados três modelos. Um modelo que apenas considerou o efeito do SNP,
um modelo que considerou o efeito do SNP mais o efeito do pai, ou seja, o efeito do touro, e um modelo um outro modelo que considerou o SNP mais o pedigree completo, que seria um modelo animal. Pode passar. Pode passar. Então, aqui temos os três modelos, certo? O modelo que considerou o pedigree completo, o modelo que considerou o SNP mais o efeito do touro, e o modelo que considerou apenas o efeito do SNP, certo? Pode passar, Connie. Como nenhum QTL, nenhum dos QTLs foram, nenhum dos SNP em realidade estava associado com nenhum QTL, então, em realidade, todos os resultados que aparentemente são significativos deveriam ser falsos, são falsos positivos. Aqui teríamos, em realidade, a proporção esperada, né, de falsos positivos, ou seja, o número de SNPs para vários níveis de significância, o número de SNPs que seriam significativos, né, e que na realidade eles são falsos positivos, certo? Então, quando a gente compara os três modelos de análise, quando a gente não considerou no modelo apenas o efeito do SNP, no modelo, para qualquer nível de significância, considerado tanto de 0.005, 0.001 ou 0.0005, o número de falsos positivos sempre foi superior quando a gente não considerou nenhum tipo de estrutura no pedigree. Não considerou nenhum tipo de estrutura do pedigree. Agora, quando a gente considerou a estrutura do pedigree do touro ou o pedigree completo de todos os animais, a gente obteve, né, o pessoal obteve uma diminuição importante, né, no número de falsos positivos. Né? Então, seria uma forma, né, de tentar contornar ou tentar diminuir, considerando a estrutura da população, tentar diminuir, né, o número de falsos positivos no teste. Acho que podemos parar por agora. Alguma pergunta? Pessoal online? Ou... Já foi todo mundo embora. Voltamos 1h30? Ok. Ótimo. Que tem jogo hoje. Está muito rápido.